Galera, hoje na Dica Cultural nós vamos falar sobre um livro que tem um nome peculiar, Cachorro Velho, uma obra cubana que retrata a escravidão. Uma dica aí da nossa ex-aluna e advogada Letícia Souto. Letícia, muito bom te ter aqui, obrigada por aceitar o convite. Ai, obrigada eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Larissa, minha amiga querida, pessoal todo do Unipam, do Conexão Unipam, trazendo essa dica de um livro, como você disse, o nome meio peculiar, né? O Cachorro Velho, que é justamente o nome do personagem principal. Como você colocou, é um livro cubano, né, que se passa em um engenho de açúcar e conta a história do cachorro velho, que é um escravizado. Ele já está ali mais ou menos nos 70 anos de idade, já é idoso. E o livro passa meio que pelas memórias dele, né? Nesse período, nessa vida sofrida dele. Retrata muito bem essa questão da violência, né? Submetidos escravizados. E vai passando toda a questão da infância dele, quando ele cresceu ali, né, naquele ambiente. Ele nasceu no engenho, né, então ele não conhece outra vida que não seja aquela. Isso é uma coisa que fica bem claro também durante a leitura, que é essa questão do desconhecimento a respeito de uma vida diferente, né? Ele só conhece aquela vida. E vai passando todos os momentos da vida dele ali. É uma história extremamente emocionante. Eu fiquei particularmente muito tocada em vários momentos, cheguei a chorar mesmo. Mas é muito linda a história também. É um livro de uma leitura muito simples. Ele é um livro curto, né? Pequeno. Os capítulos são pequenos. Uma leitura muito acessível. Inclusive, na literatura cubana, O Cachorro Velho é um livro infanto-juvenil. Então, assim, é de muito fácil a leitura, mas que traz um assunto extremamente complexo e eu acho que de extrema relevância para a gente discutir, né? Mas é muito lindo. Ai, muito bom. É daquela história que a gente já pode separar um lencinho, né? Que a gente sabe que vai refletir bastante depois de ler. E Letícia, como você disse, né? Um livro curto, mas acaba trazendo essas reflexões, principalmente quando a gente pensa no contexto histórico, que é muito parecido também com o Brasil, né? Eu queria que você fizesse um pouquinho dessa relação, assim, porque traz alguns detalhes a respeito do engenho e da escravidão que são muito importantes e tocantes, né? Exatamente. Na verdade, a história se passa em Cuba, mas poderia muito bem ter sido se passado aqui no Brasil. As realidades são muito próximas, são muito parecidas. Inclusive, eu não sei se a galera sabe, mas Cuba foi o penúltimo país das Américas a abolir a escravidão e nós fomos os últimos, né? O Brasil foi o último país. Então, as realidades são muito próximas. Aquela característica de grandes latifúndios, produtores de cana-de-açúcar, se repete tanto lá e aqui. Cuba tem a peculiaridade de, naquela época, no século XIX, também produzir tabaco, mas o que prevalecia ali, a produção maior era de cana-de-açúcar. E a maior parte dos escravizados trazidos da África se concentrava, então, nessas grandes propriedades, que era aquele estilo que a gente aprende mesmo na aula de história no Brasil, né? Submetidos a condições degradantes, de muita violência. Isso é retratado no livro em muitos momentos. Ele fala sobre essas memórias de situações que ele já passou, situações que amigos dele também passaram, de sofrimentos e de aquelas imposições físicas, né, de sofrimentos físicos mesmo e psicológicos. E tem uma questão que eu acho interessante a gente colocar também e que se aplica tanto, né, na história do livro, Cuba e no Brasil, que tem a ver, na verdade, com o processo de escravização do povo negro, que é a despersonalização, né, dessa figura do escravizado. Inclusive, o livro se chama Cachorro Velho, que é o nome do personagem, e a gente não sabe qual é o nome verdadeiro dele, qual é o nome que a mãe dele teria dado para ele. Né? Ao longo da história, ele vai contar que ele sempre foi conhecido como Cachorro Velho, e não se sabe quem é, qual é o nome, quem é ele, né? E justamente demonstra essa questão da despersonalização a que os escravizados estavam submetidos. Então, ele não tem nome, ele não tem mãe, ele não tem amor, ele não tem família. O único direito que ele tem é o de trabalhar e trabalhar em condições absolutamente degradantes, né? Então, é uma marca muito forte essa do livro
que com certeza demonstra muito aquele período histórico, né, a que foram submetidos. E assim, Cuba aboliu a escravidão em 1886 e mesmo depois aconteceu a mesma coisa lá que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi um processo muito lento, difícil, e mesmo depois de abolida a escravidão, o povo negro ainda continuou submetido a muitas dificuldades e a gente sabe até hoje é assim, né? Então a gente tem que tentar romper, e eu acho até que por isso a leitura desse livro é tão importante, para trazer essas reflexões à nossa sociedade de que esse é um tipo de situação inadmissível, que nós não admitimos, nunca deveria ter sido admitido, né? Mas assim, de trazer essa reflexão por meio da história do personagem. É interessante que no Brasil se lê pouca ficção, né? Os maiores vendedores de livros no Brasil são livros de desenvolvimento pessoal, as autoajudas, né, ou as biografias e tal. Ficção a gente lê muito na escola, né, que a gente são os livros ali para fazer o vestibular e tal, mas a gente aprende muito também com as ficções. Então, é claro que livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal são necessários, mas as ficções também são necessárias. E nesse caso, é um livro ficcional, um personagem criado, mas baseado, né, numa situação verdadeira, real, e que traz reflexões muito importantes, assim. As partes, né, você falou do lencinho, é real isso. As partes que eu fiquei mais emocionada foram as partes que ele fala sobre a liberdade, sabe? Ele chega a relatar isso numa parte do livro em que ele pensa que ele não tinha direito a ser livre e que ele nem conhecia aquilo também. Então, isso é muito impactante, né? Porque a liberdade é um valor, é um direito natural, né? Assim, é inato a qualquer ser humano. E ele não, ele achava que ele não tinha direito àquilo, que ele não podia ser livre. E acho que também passa por essa questão da despersonalização que a gente está comentando e tal. Tem uma passagem no livro que bate um vento muito forte, ele é o porteiro da fazenda, né, do latifúndio. Ele cuida da entrada da fazenda, porque ele já está mais velho, então ele não consegue trabalhar na lavoura mais. E aí bate um vento muito forte e o chapéu dele começa a voar para indo para fora da fazenda. E ele vai atrás do chapéu e vai seguindo, vai seguindo. Quando ele se dá conta, ele já está fora da fazenda e está longe da entrada. E ele pensa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Se alguém me pegar aqui, se eu não tenho direito de estar aqui, eu não posso estar aqui. E ele volta correndo, ele deixa o chapéu dele para lá e volta correndo para a fazenda. E quando ele entra na fazenda, ele fala, ele tem essa sensação de sentir medo da sensação de estar livre, sabe? Isso é muito impactante, assim. Para mim, foi uma das partes mais impactantes do livro. Mas eu acho que é isso, todas essas reflexões em volta da história dele, né? Maravilha. E por tudo isso que você contou aí pra gente, Letícia, já dá pra gente entender por que é um livro tão premiado, né? Um livro, eu queria que você falasse a respeito da premiação e eu acho que até isso, toda essa identidade que o brasileiro vai ter por ter vivenciado essa situação no passado, mas também essa premiação facilitou muito com que esse livro ficasse famoso aqui no Brasil também, né? Exatamente. Ele ganhou o prêmio Casa de las Américas, né, que é o maior prêmio cubano e um dos maiores de países hispânicos, né, de origem hispânica. A Teresa Cárdenas, que é a autora, ela é premiadíssima em Cuba, inclusive é uma das autoras mais conhecidas e mais lidas naquele país. E com certeza o fato de ter ganhado esse prêmio, que é muito importante, dá uma certa, né, deu com certeza uma notoriedade para ela, tanto lá quanto aqui, e em outros lugares também, em outros países, né? Eu acho, ela é uma autora, é interessante a gente colocar isso também, que na literatura cubana existe uma certa meio que uma caracterização da personagem feminina negra de uma forma extremamente sensualizada. Isso está descrito na literatura assim, dessa forma. E a Teresa Cárdenas é uma escritora que não faz isso. Ela retrata, por exemplo, no Cachorro Velho, existem personagens femininas que são personagens extremamente fortes e importantes no desenvolvimento da história, do enredo, e que elas não são caracterizadas dessa forma, não existe nenhum tipo de sexualização ali. Elas são retratadas de fato como mulheres fortes, mulheres guerreiras, conhecedoras, né, das culturas, das plantas e das técnicas de cura. Então, são personagens extremamente fortes e muito, muito importantes no desenvolvimento do enredo. E ela mesma, a Teresa Cárdenas, ela também traz essa força, esse poder.
ela é descendente de escravos, né? A família dela foi escravizada. Então, esse processo, essa característica está muito presente nas obras dela. E, assim, eu acho que ela precisa ser lida mesmo e conhecida, não só lá, mas aqui também, porque a história dela é muito relevante, o que ela faz e como ela escreve, com delicadeza, direto, mas emocionante e pega onde tem que pegar. Perfeito, Letícia. Eu acho que você está falando assim com tanta emoção e alegria desse livro que eu acho que todo mundo vai ler, vai sair daqui e já vai ler o livro. E você acabou conhecendo o livro pelo clube de leitura, né? Que você faz parte. Eu queria que você comentasse que clube de leitura é esse, como funciona, porque eu acho que é uma boa dica, né? Para quem gosta de ler e agora talvez na pandemia fica só nas redes sociais ou só nas séries, e a leitura é muito importante, né? Conta pra gente, então. Com certeza, com certeza. Então, o livro O Cachorro Velho foi o primeiro livro do Clube de Leitura, o Bookster pelo Mundo. A galera do Instagram talvez conheça o Bookster, que é o Pedro Pacífico, ele é um advogado de São Paulo, e ele tem um perfil literário no Instagram que ele faz essa difusão da literatura e da leitura de ficção, principalmente. Ele é muito apaixonado pelas ficções. E ele, esse ano, a partir de março, ele começou o clube de leitura, que é o Bookster pelo Mundo, que junta duas coisas que eu particularmente amo e foi por isso que eu entrei no clube, que é leitura e viagens. Então, a cada mês, ele escolhe um livro de um país diferente. No mês de março, foi O Cachorro Velho, o primeiro livro do clube de Cuba. E a cada mês, ele vai escolhendo, então, um livro de um país diferente e a gente faz a leitura coletiva. E nós temos 3 aulas sobre o livro. Uma aula histórica, sobre o contexto histórico do livro e do país, uma aula de pontos turísticos daquele país, e a terceira aula é propriamente comentar sobre o livro, sobre o autor, e, enfim, sobre a história mesmo, o enredo. E assim, tem sido uma experiência incrível, eu estou amando participar, a gente tem uma plataforma em que a gente conversa, que o grupo troca experiências, e o mais legal da leitura coletiva, eu acho que é justamente essa troca. Muitas coisas que você lê, às vezes você não percebe, passa assim, né, meio em branco, e aí um outro fala, nossa, mas vocês viram isso, vocês repararam nisso? E aí a gente vai juntando, né, a experiência e a vivência de cada um, e acho que fica muito mais, a leitura fica muito mais rica, muito mais interessante. Com certeza é uma alternativa, assim, excelente às redes sociais, porque realmente a gente fica muito, muito focado aí na internet, né, mas a gente precisa ler mais, né? Pessoas que leem, escrevem bem, falam bem, têm, né, um conhecimento ampliado aí sobre as coisas do mundo. E o clube, com certeza, me proporcionou conhecer autores que eu não conhecia, livros que provavelmente eu não leria, se não tivesse contato. Então, assim, é uma experiência que eu estou gostando muito, indico muito para a galera participar. Se não tiver condição de participar de um clube assim, organizado, né, por alguém de fora e tal, que junte aí alguns amigos, 3 amigos, 4 amigos, escolham um livro, façam leitura coletiva e troquem essas experiências sobre o livro. Eu acho que o importante é isso, a gente incentivar cada vez mais a leitura, porque realmente ela muda a nossa vida. A educação é tudo, né? Isso aí, Letícia. Olha, eu adorei. Adorei uma dica dupla aí, né? Tem dica de livro, dica de clube de leitura. Muito obrigada, por participar aqui do Conexão Unipan e a gente te espera para novas dicas. Ai, obrigada, eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui, animada para falar de livros. Vamos ler, pessoal. Vamos nos conectar aí com esse hábito que faz tão bem, né? Isso aí, combinadíssimo. Olha, pessoal, então é assim que eu encerro a Conexão Unipan de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a dica e acompanhar todas as informações. Semana que vem eu volto com mais, hein? Um abraço bem apertado e até lá!